Uma outra ação que a gente está fazendo é uma ação pioneira em clube de futebol, que é a criação do nosso grande portal, do nosso aplicativo, do nosso marketplace. O Sport vai lançar pioneiramente em clubes a versão virtual de sua comunidade Esporte Clube do Recife, ou seja, eu vou fazer com que minha torcida passe a conviver num ambiente virtual de informação, num ambiente virtual de troca de informações com o clube, e naquele ambiente virtual ele vai ter praticamente condições de levar o seu dia a dia diário, consumir produtos, consumir alimentos, etc., através daquela comunidade, e com isso ele vai estar dando participação ao clube naquele perfil de consumo dele. Esse é um projeto audacioso, é um projeto agressivo, não é um projeto de curto prazo, ele tem uma maturação de médio e longo prazo, mas todas as conversas com nossos fornecedores têm sido nesse sentido, de que é engraçado que a gente recebe até escritórios de advocacia famosos que vêm conversar com a gente, que dizem: Carlos, eu não tenho feito outra coisa nesses 30 dias a não ser receber fornecedores, basicamente. E eles têm dito: Carlos, só o fato de estar conversando com vocês, olho no olho, de saber da credibilidade que o presidente Milton tem no futebol brasileiro e de vocês estarem nos recebendo, já me deixa mais tranquilo. E eu respondo para ele: você pode ter certeza que você vai receber, agora espere no mínimo 120 dias, porque a prioridade de hoje são meus funcionários e meus atletas. Até em primeira mão para vocês, o futebol feminino ele não acabou. O que houve realmente foi uma readequação. A gente teve alguns acontecimentos que precipitaram algumas decisões que nós tomamos e que se confundiram com a decisão sobre o futebol feminino. Todos têm acompanhado essa questão sobre as fiscalizações nos alojamentos das categorias de base dos clubes do Brasil todinho. E a gente, por uma condição de que a grande maioria dos atletas de nossa base estavam de férias nesse período de dezembro e janeiro, a gente não tinha tantos atletas hospedados aqui. Nós tínhamos apenas o futebol feminino ainda hospedado em atividade. Então a gente teve que deslocar o futebol feminino desse alojamento. Essa tinha sido a primeira decisão que nós tínhamos tomado, para que esse alojamento passasse por uma reforma. Mas, em consequência disso, a gente teve que pedir para que as meninas do time atual do esporte viajassem de férias para casa. E a gente estava em cima de uma competição que era a competição da Série A do feminino. O esporte tem que diminuir de tamanho. Então eu estou informando para vocês de primeira mão que a gente não está encerrando o futebol feminino, não. A gente está reiniciando o futebol feminino com um novo ciclo. A gente vai trabalhar agora no Sub-18. Campeonato Brasileiro Sub-18 que vai ser em julho. O esporte agora vai voltar também no futebol feminino às suas origens. A gente tinha um time aqui de futebol feminino que custava para a gente, só de alimentação e hospedagem, R$ 995 mil ano. R$ 1 milhão ano era a despesa. Custava mais do que o nosso Sub-20 e do que o nosso Sub-23. Agora nós estamos reiniciando o futebol feminino para participar do Campeonato Brasileiro Sub-18, que vai ser em julho agora, fazendo uma peneira local só com atletas da nossa região. Ou seja, vamos valorizar os atletas da nossa região, vamos dar uma oportunidade para que a gente novamente descubra também na base do feminino novas atletas e um novo potencial, a um custo hoje readequado à realidade financeira do clube. Claro. O valor são 5 milhões e a gente hoje teria que dividir esse valor com o Fluminense, entendeu? Então, é 50% de cada um. É hoje o que onde essa pendência está. É melhor um bom acordo do que uma briga, tá entendendo? Um mau acordo, desculpe, do que uma briga boa, né? Que não pode não se resolver nunca. Então a gente está buscando consensualmente entender que dos 5 milhões que estão retidos, a gente fez uma proposta de que fossem 3 milhões para a gente, 2 milhões para o Fluminense, e o São Paulo faria um complemento de 1 milhão a mais para o Fluminense para ficar 3 milhões para cada um. Foi uma tentativa de acordo que vem sendo feita já há um bom tempo. Não só na nossa gestão, não. Na gestão passada se tentou fazer isso também. Só que não deram publicidade a isso. A gente está dando agora. Não foi uma ideia só nossa, não. No gráfico fala que mesmo assim ainda está tendo dificuldade de quê? De não aceitarem. Nem os 3? É o que você está vendo aí. Veja, o nosso trabalho foi muito técnico. Eu queria até elogiar aqui que está presente o Ricardo Veloso, que foi meu consultor aqui, nosso consultor do clube aqui, que nos ajudou
bravamente nessa função, foi estar praticamente esses 42 dias aí, 47 dias internado aqui dentro do clube, levantando esses valores todinhos, e teve que ser um trabalho feito da forma como vocês viram como foi feito, sem publicidade, sem levantar nenhuma questão de cunho político ou de cunho qualquer que seja, porque é um trabalho técnico, é um trabalho que envolve o clube que a gente está administrando. Então, essa primeira fase desse nosso processo é um processo meramente técnico, de levantamento dos valores dos números. A segunda fase, que vai ser iniciada, e já se iniciou a partir da entrada da BDO, há cerca de uma semana mais ou menos atrás, é a parte de confrontar esses números levantados com contratos, com notas fiscais e etc. E é óbvio que caso a auditoria encontre alguma coisa aí que esteja em desacordo com as boas práticas financeiras, econômicas e de gestão de governança do clube, isso vai ser levado ao Conselho Fiscal, ao Conselho Deliberativo, e aí sim você vai ter o órgão competente para deliberar alguma sanção ou não a antigos gestores. Aí realmente não cabe a nós hoje fazer nenhum manifesto de valor nesse sentido. Cabe a gente fazer o trabalho mais profissionalmente correto, o mais sem nenhum viés, sem nenhuma ranço em relação ao que se via aqui, sem nenhuma opinião em relação a se administrou bem ou mal, apesar de nós termos essa opinião. Está entendendo? Mas essa primeira etapa teve que ser assim. Nesse segundo momento, a gente vai estar manifestando a nossa opinião em relação ao que a gente teve aqui, a partir do momento que a gente tiver a conclusão final da checagem desses números com contratos, com notas. Mas podem ter certeza que menor do que isso não vai ser. A gente corre o risco de aparecer mais coisa do que isso aí. Eu respondo essa tua pergunta com aquela minha primeira resposta, quando eu citei aquela comparação que o presidente fez com Ayrton Senna. Assustava se a postura dessa diretoria fosse uma postura passiva, de se curvar perante os números. E o que o presidente Milton tem mostrado desde o primeiro dia é que a gente não tem medo de números, a gente não tem medo de dívidas. Elas estão aí, elas estão reconhecidas, elas vão ser enfrentadas uma a uma, como a gente está fazendo, recebendo todos os fornecedores. Aqueles que a gente puder pagar e como a gente puder pagar, a gente está renegociando e a gente está enfrentando. Eu te digo, Felipe, é uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, mas não é impossível. Ela é possível de fazer se a gente conseguir trabalhar dessas duas formas que nós estamos trabalhando. O presidente diz sempre que ele não administra pelo retrovisor. Ele está no para-brisa. E me deixou aqui com a tarefa de vez em quando, dar uma olhadinha para o lado, para o retrovisor. Então eu vou fazer o trabalho sujo, digamos, dessa limpeza, e o presidente vai estar com a competência que todo mundo sabe que ele tem para fazer futebol, com a cabeça mais tranquila para estar fazendo essa caminhada da gente de retorno à Série A. Só tem essa forma como fazer, só tem assim. Hoje de manhã a gente até conversou por telefone, eu, o presidente Guto, no Viva Voz, e eu o conhecia só de notícias do futebol, etc. E fiquei impressionado com a energia na voz dele em relação a dizer, ele até brincando, ele fez: presidente, quer que eu vá hoje? E o presidente disse: não, a gente está programando sua apresentação para amanhã de tarde, mas ele queria pegar o avião já agora de manhã, logo cedo, quando a gente conversou, por volta das 8h30. Esse número vai ser passado no portal da transparência, mas eu já vou adiantar para você, a comissão técnica dele está vindo com um componente a mais do que a comissão anterior e está vindo no mesmo preço da comissão técnica anterior. Então a gente não gastou um centavo, não é nem R$1.000, não é um centavo a mais. O teto foi: vamos buscar, e Guto era o primeiro nome da lista, vamos buscar um treinador que venha com comissão no mesmo custo da comissão anterior. Ele era o primeiro nome, por isso que a gente demorou mais um pouquinho. Vocês viram, não é normal. Quem conhece o presidente Milton em contratação vê que a dinâmica dele é muito rápida. Ele diz uma frase que é muito legal: ele diz: seja eficaz, não seja nem tão eficiente, mas seja eficaz. Se tiver que pagar um pouco mais para contratar em 12 horas, em 10 horas, não demore 24 horas numa contratação, porque ele diz: contratação que demora mais de 24 horas não rola. Então ele demorou um pouco mais, porque Guto era o primeiro nome da lista, era o nome que ele queria e foi o nome que ele foi buscar. Apenas a gente teve que adequar
a esse teto salarial que a gente tinha. Mas pode estar tranquilo, vai ser divulgado no portal. O custo da comissão toda, com um componente a mais, está vindo no mesmo preço da comissão anterior. Não, tem 3 patrocinadores masters que a gente está negociando com proposta, estudando valor, puxa daqui, estica dali. Quer dizer, esse é realmente, na busca de receita imediata, é onde a gente está trabalhando mais forte. A gente costuma dizer que numa tragédia dessas, é difícil você conseguir tirar lições ou você tratá-la de uma forma positiva, mas eu acho que o esporte teve um pouquinho de sorte, digamos aí, por estar com todos esses atletas de férias nesse período. A gente tinha um alojamento feminino, que é um alojamento que estava infinitamente em condições melhores do que o alojamento da base. O alojamento da base realmente estava em situação bastante depreciada. Então foi isso que a gente encontrou, isso já no começo de janeiro. Existem laudos do nosso departamento de engenharia que fez esse levantamento. A gente já tinha fechado ele para obras, a gente já tinha iniciado a retirada de beliches quebrados ou armários em mau estado de conservação para troca, e já tínhamos iniciado as intervenções nele quando veio esse trágico acidente. Tanto é que a gente, por conta disso aí, a gente está tomando algumas ações de antecipar a inauguração do novo hotel lá do CT, onde a gente vai fazer uma intervenção de custo mais baixo para que ele inaugure com um nível digamos assim, de luxo menor do que o hotel que já funciona, para que lá em cima a gente possa colocar os 20 e o 23, que são já maiores de idade, que já convivem com o profissional com mais tempo, e a gente vai ter muito mais espaço aqui agora para alocar 17 e as outras categorias aqui. Então, graças a Deus, a gente pode dizer que a gente, em tempo, tomou as atitudes que tinham que ser tomadas para aqui, para a Ilha do Retiro. Pessoal, obrigado. Obrigado.